Olá, Shalom. Bem-vindos a mais um devocional. Quero estar compartilhando com você aqui uma série de áudios onde nós vamos estar compartilhando fundamentos da nossa fé. Coisas que vão nos ajudar a aperfeiçoar. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz assim: E vós revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse aqui é um material importante que a gente vai estar fazendo aqui, esses devocionais. É um projeto chamado Projeto Adoradores, do Ministério Vision Rema, de Sóstenes Mendes. Eu achei muito bacana, muito importante nós estarmos falando sobre isso aqui, porque isso vai dar uma base muito boa para nós avançarmos e crescermos no reino. Então, para o desenvolvimento e formação de um bom discípulo, nós temos que fazer os alicerces que nos vai fazer permanecer na caminhada cristã. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o fundamento de uma construção é a parte mais importante a se considerar, pois é esse fundamento que vai fazer com que a casa fique firme no tempo de tempestade e em situações adversas. Semelhante a uma árvore cuja raiz ela tem que estar firme. Quanto mais ela crescer, mais raízes profundas, extensas ela tem que ter, né? Tanto para a manutenção dela, para a vida dessa árvore, quanto para quando vier os momentos de tempestade, ela não cair. As tempestades virão, mas se você estiver edificado sobre a rocha, edificado sobre um bom fundamento, você permanece de pé. Em Hebreus capítulo 6, verso 1 até o 3, o escritor diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses os princípios básicos de uma boa caminhada cristã são esses, pois esses princípios eles vão nos fazer amadurecer e vai nos fazer deixar de ser infantis e carnais, como o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 4, que diz assim: No entanto, amigos, eu sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, eu vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por sentirem-se bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Então, ao passo que somos edificados nesses fundamentos, irmãos, nós vamos passar a ser totalmente formados à imagem de Cristo, e nós vamos ser transformados de glória em glória. Eu quero trazer aqui uma ilustração muito importante que vai dar uma base
para nós continuarmos esse assunto aqui no próximo devocional. No culto levítico tinha um processo que ia desde a porta do tabernáculo até o sumo sacerdote. Ele chegar num lugar chamado Santo dos Santos. Ele tinha que trilhar uma caminhada diante dos utensílios que havia no tabernáculo, visto que o tabernáculo era um tipo de modelo da própria pessoa de Jesus Cristo na terra. Então, o tabernáculo, fazendo essa alusão, fazendo essa comparação, trazendo como um modelo, um exemplo, ele havia 3 ambientes. Primeiro, o átrio, onde ficava o altar de sacrifício e a bacia do lavatório. O segundo lugar que tinha era o lugar santo, onde ficava a menorá e a mesa dos pães e o altar de incenso. E o terceiro lugar é o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança, né? E esses 3 ambientes falam do processo de maturidade de um cristão verdadeiro. Pois se nós quisermos alcançar essa presença do Pai mais intensa, nós temos que caminhar nesses parâmetros do reino espiritual. Cada ambiente tinha um tipo de luz que iluminava. Então, a luz, ela fala do quê? A luz fala de revelação, tanto de Deus quanto da sua palavra. Por exemplo, o átrio, ele era iluminado pelo sol, o que era um lugar aberto. Isso aponta para quê? Para o nível de revelação natural de um cristão, que vive num ambiente e ele não consegue fluir em nada do que é espiritual. Ele consegue ver o quê? Ele consegue sentir Deus, ter sensações de Deus. Então ele se expõe, por exemplo, a um louvor, a um momento de adoração, mas ele não consegue entrar, ele não consegue fluir, porque a sua natureza animal ainda está viva. E ele discerne Deus e a palavra de uma forma natural. Ele começa a olhar como o pregador pregou bem ou pregou mal, ele começa a ver as expressões, ele começa a achar defeito, ou ele começa ou ele fala, nossa, mas eles cantaram bem, né? Olha como foi bem, olha, essa palavra foi bênção, mas não entrou dentro dela, né? Então ela encara as coisas de forma natural. E indo para o segundo, ao passo que esse cristão caminha na fé, o processo ele entra no santo lugar, né, que é o segundo ambiente ali. E o que é o santo lugar? O santo lugar ele era iluminado pela luz que vinha da menorá. A menorá é aquele objeto que tem pelo menos 7 lâmpadas. Ali representa a questão dos 7 Espíritos de Deus, não é? Isso aponta para um nível de revelação espiritual. Esse cristão já sabe quem ele é e ele consegue fluir em uma dimensão espiritual. Ele consegue ter o seu espírito, as faculdades do seu espírito já ativada, suscitada, levantada, começa a viver para a glória de Deus, né? E esse cara, ele já não vai estar lutando contra a carne, contra os desejos carnais, e sim algo emocional. Nós vamos falar mais a respeito disso. Então, o nível de batalha dele muda. E o último passo é o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que a luz que brilhava nesse lugar era a luz da arca. Nós podemos dizer que essa é a luz da glória do Eterno. E esse é o nível de revelação e intimidade que o Pai quer que todos nós cheguemos. Um cristão cheio da presença de Deus, que reflete o brilho, que reflete a glória ao mundo. E quando nós estamos nesse nível, nós começamos naturalmente a manifestar o reino. E essa ilustração, esse desenho, esse exemplo, nós podemos usar nesse nível, é que
é como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. É aquela parábola que Jesus diz que não pode esconder a luz em cima de uma montanha, não é? Então, deixar a luz brilhar. E quando nós acendemos uma lâmpada em um lugar escuro, nós vemos que em pouco tempo estará em volta dessa lâmpada bichos, pois o brilho da lâmpada atrai esses animais. Quando o brilho da luz do Eterno já está em nós de uma forma expressiva, aqueles que estão em trevas começam a ser atraídos, e isso é a manifestação do reino. Quer o Eterno abençoe este começo de caminhada, que o Eterno, Ele abençoe você nesse começo de caminhada e que a luz dele brilhe sobre você em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo devocional. Deus abençoe.